Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 121, versos 1 e 2. Ministério Pão Vivo. Continuando a nossa jornada de estudos, de aprendizado na palavra profética. Sendo que, nos últimos vídeos, a gente falou sobre o anticristo e a gente mostrou um contraste entre o anticristo das cartas do apóstolo João e aquele de Apocalipse 13. É incrível. Lá em Apocalipse, João, ele trata o anticristo de besta, ou seja, de fera. Ali trata-se de um governante. Trata-se do último rei de toda a terra. Este será um anticristo assumido. É interessante que, em 1 João, na sua carta, capítulo 2, verso 18, é onde a primeira vez aparece o termo anticristo, porque esse termo não aparece em nenhum outro livro da Bíblia. Aparece só nas cartas do apóstolo João. Quando ele escreveu, ou seja, na carta, quando ele fala do anticristo, ele faz menção dele no sentido escatológico. Ele está se referindo ao último governante da terra. Ele está se referindo à besta de Apocalipse 13. Só que a finalidade dele, da carta, não é falar desse anticristo futuro. Ele diz na sua carta, olha, vocês já sabem que virá o anticristo. Vocês notaram como que isto era ensinado na igreja? Existem aqueles estudiosos, entre aspas, da Bíblia, que às vezes até fala com menosprezo. Que tanto fala de anticristo, eu prefiro que fale de Cristo. Parece até uma certa santidade, mas na realidade é uma falta de entendimento. Notou que a igreja do período apostólico, eles já eram informados. Os apóstolos ensinavam, tanto João como Paulo tocou no assunto. Paulo detalhou. E agora, João aqui, na primeira carta 2:18, ele diz para os irmãos que ele trata de filhinhos, um termo bem amável, um termo bem carinhoso. Ele fala
vocês já sabem que virá o anticristo. E vocês já sabem também, usando uma linguagem popular, vocês já sabem que ele vem na última hora. Ou seja, vocês perceberam que já é a última hora. Aí ele mostra o tipo de anticristo, o que ele queria falar, o que ele queria ensinar em realidade. Ele diz: mas agora muitos anticristos, vejam só, agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. O que quer dizer isto? Olha, naquele tempo já existiam aqueles que no seio da igreja, não acreditavam na divindade de Jesus. E os de fora, os opositores de fora, diziam que Jesus não era Deus. E ainda hoje existem certas correntes, até chamadas cristãs, que dizem que Jesus era apenas um a mais na hierarquia celestial entre anjos, serafins, querubins, arcanjo. Jesus era um desses, numa escala maior. Há outros dizem que Jesus era apenas, e dizem hoje, aliás, era um médium. Misericórdia. Bem, eu digo misericórdia, mas João disse que, embora virá o anticristo, virá a besta na última hora, mas estes, mesmo dentro da igreja, mesmo dizendo-se cristãos, são anticristos, são contra Cristo, são contra a humanidade, a divindade de Jesus, porque na realidade Jesus era divino e humano. Foi o mesmo João que disse: no princípio era o Verbo, isto é, a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E ele disse no verso 14, João capítulo 1, o Verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aleluia! João, capítulo 8, versos 57 e 58. Jesus disse para os judeus religiosos da época: Abraão viu o meu dia e se regozijou. Os judeus opostos à divindade de Jesus disseram: ele não tem 50 anos, não tinha mesmo. E diz conhecer Abraão.
Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Que declaração firme, vigorosa da sua divindade. Concluindo este vídeo, Jesus, na realidade, era o próprio Deus na forma humana, o Deus Espírito que se fez carne. Então, embora tenhamos medo, ficamos assustados com o anticristo da última hora, o anticristo que virá no final, mas nós estamos nos esbarrando diariamente com os anticristos modernos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.